Olá, estudante! Hoje sou o professor Glauber Pereira, do curso técnico de administração na disciplina Economia e Mercados. Hoje eu trouxe o professor Carlos Miranda. Tudo bem, professor? Tudo bem. Para a gente falar sobre mercados. Mercados, conceitos e demandas e ofertas. Vamos lá. Mercado, professor, a gente tem ideia de antigamente, né, que é aquele local físico que a gente ia comprar produtos ou então serviços, ter vendedores, ter aquela parte física. E hoje, professor, como é que estão os mercados? Existe essa parte física ou teve uma transformação? Muito boa pergunta, mas antes saudar aqui os alunos do curso de administração, agradecer a oportunidade pelo convite ao professor Glauber, está aqui contribuindo com vocês para essa disciplina tão interessante. Na verdade, professor, o mercado hoje não necessariamente se constitui num espaço físico. O mercado ele pode ser um espaço virtual. Exemplo disso são as compras do comércio eletrônico. Então não se estabelece um ambiente físico. Na verdade, o que está presente na relação é quem está vendendo, que é o fornecedor, e o comprador. Quem está demandando por aquele produto. Então, não necessariamente o mercado se configura hoje como sendo um espaço físico que se conceituava há tempos atrás. O espaço físico não está mais, mas assim a essência é a mesma, né? A essência é a mesma. Compradores e vendedores. Minimamente o que tem que existir é quem vende e quem compra. Ok. Existem tipos de mercados, né? Vamos lá, dar uma olhada dos tipos de mercados. Monopólio, oligopólio, monopsônio, oligopsônio, concorrência monopolística, né? Perfeito. O monopólio é aquele em que existe um vendedor para um determinado produto. O oligopólio, existem poucos vendedores para determinado produto. O monopsônio já é o contrário, existe um comprador para determinado produto. O oligopsônio já é o contrário, existem poucos compradores para determinado produto. E a concorrência perfeita, a concorrência monopolística é um tipo de produto que existem similares, porém ele se diferencia, né? Exemplo aqui, monopólios, temos aqui a Petrobras, né? Que é o produto, só quem pode vender é a Petrobras, que é o petróleo. O oligopólio, poucos vendedores que podem vender, que está na mão de poucos vendedores, a questão de siderúrgica, não é isso, professor? É um bom exemplo. Bom exemplo, né? O monopsônio, aquele único comprador, nós temos exemplo também a Petrobras na questão do gás, né? O gás que vem pela Bolívia, o único comprador é a Petrobras. E o oligopsônio, a gente está tendo uma característica agora que acho que é uma demanda nacional, né? Que é esses atacarejos. Isso, você tem uma procura muito maior. Exato. Tá certo? E com algumas pessoas também ofertando, ou seja, o contrário do que seria o oligopólio. Exatamente. E a concorrência monopolística é aquele que a empresa detém um produto, tem vários outros similares no mercado, porém esse produto é diferenciado. A questão das sandálias. Isso, né? Ou seja, o monopólio nesse caso ele se destaca pelo produto, pela marca do produto. Então ele concorre pela sua marca. Então, setor de beleza tem marcas que são monopolistas em alguns segmentos. É lógico que a gente não vai aqui citar quais são essas marcas, mas existem produtos, e materiais de uso, de higiene pessoal sobretudo, que existem marcas que se destacam pela oferta daquele produto. Então tem um refrigerante muito famoso, que apesar de terem vários outros refrigerantes de xarope de cola, ele, ou apenas ele, detém boa parte do mercado. É o que a gente chama de concorrência monopolística. É a posição, né? A gente é a posição do mercado. Não é apenas só a questão do produto, e sim a posição. Isso, posição. Isso também garante a ele ter essa concorrência monopolística, porque ele pode colocar o preço que ele quiser, né? Pode. Eu até faria um destaque aqui, porque eu acredito que para o aluno isso de fato vai agregar informações. Obviamente que todo o aspecto conceitual que o professor Glauber trouxe é sim fundamentado nesse aspecto. Contudo, existem 3 determinantes que constituem esse tipo de estrutura. A primeira delas é quais são as empresas que estão produzindo esses produtos. Então é preciso saber quem são e quais são. A outra é que tipo de produto está sendo, ou seja, a natureza desse produto. Então, são produtos homogêneos, são produtos diferenciados. E, por fim, o mercado em que é adotado o tipo de produto,
ele é um mercado que costumeiramente se utiliza de barreiras, ou seja, de mecanismo para impedir com que outros produtores de marcas similares ou produtos similares possam adentrar no mercado. Então é muito comum que exista no mercado estabelecido, sobretudo quando ele é aquecido por um tipo de produto homogêneo ou não, grandes marcas elas acabam impondo, não é, certo tipo de restrições para as novas marcas e produtos de empresas que ofertam produtos similares. Professor, essa questão do monopólio, né? Muitas pessoas falam, só um vendedor para pegar um mercado inteiro, um mercado pelo Brasil. Muito característico na gestão pública, né? Gestão pública, né? Essa questão também seria interessante a gente, vamos dizer assim, só a Petrobras pode explorar o petróleo. Qual seria o real significado se houvesse uma concorrência ampla para um produto determinado? Entendo. No mundo ideal da economia, e a gente utiliza um termo chamado ceteris paribus, não é? Quando tudo ao redor da economia não sofre variações ou as variáveis estão controladas, subtende-se que o mercado deveria existir de forma perfeita, não é? A concorrência perfeita. Então, isso é o mercado ideal que se almeja, em que todos os fornecedores tenham para quem fornecer seus produtos, todos os produtores tenham para quem produzir os seus produtos e que todos os consumidores tenham acesso. Mas, na verdade, isso não acontece. Então, o monopólio ele surge por quê? Porque existem mercados onde produtos não são tão heterogêneos, não são diversificados. Então, exemplo da Petrobras, não há uma diversificação de produto, tendo em vista que o produto principal é petróleo. Mas isso não impede que exista a concorrência, de que outras empresas de outros mercados possam adentrar no mercado nacional, se assim acontecesse. Mas aí existe a legislação brasileira, não é? Um plano estratégico, não é? Para que isso fosse aprovado, mas não há objetivamente restrição. Aí eu traria um dado também em relação à energia. Não é? A gente tem um órgão de concessão de energia, uma empresa privada de concessão, mas que isso não significa que outras empresas possam adentrar. Contudo, ela detém o maior volume na distribuição de energia. É o que se configura o monopólio. Ok, professor. Olha, professor, estamos aqui na... Importante essa figura, importante. Essa aqui é a balança que representa, né, a lei de oferta e demanda, né? Sabemos que a lei de oferta e demanda, para o sistema capitalista, o liberalismo, quem regula é o mercado. Isso. Né? E para o sistema socialista, quem regula é o Estado. Né? Então, temos aqui em vista dois grandes nomes, que é Adam Smith e Karl Marx, né? Um para o capitalismo e outro para o socialismo. E aí, professor, o que é que o senhor acha desses dois sistemas, né, que a gente tem no mundo, né? Porém, o capitalismo está um pouco maior, né? A abrangência é maior, mas a gente ainda tem aqueles resquícios de socialismo no mundo. O que é que o senhor fala? A pergunta, ela por si só já responde. Então, o professor foi feliz nesse aspecto. O socialismo, de fato, ele tem como objetivo o bem-estar social. Então, para isso, ele precisa fortalecer as instituições públicas, as estatais. De outra forma, o capitalismo ele tem como essência o liberalismo econômico. Não é? A exemplo do Brasil, nós temos aí um sistema capitalista e o nosso regime é democrático, mas isso não significa dizer que na totalidade as empresas devem fazer o que elas quiserem. Não é? Porque na democracia existe um mecanismo chamado agente regulador. Então, são órgãos específicos, a exemplo do Comitê de Valores Econômicos, não é? E o Conselho Monetário Nacional e tantos outros órgãos, tantos outros agentes reguladores e fiscalizadores, nos mais diferentes tipos de segmentos, que fazem com que uma atividade seja regulada e fiscalizada. Então, a economia, mesmo sendo de um sistema capitalista, exemplo do nosso, ainda assim existem agentes que precisam monitorar essas ações. Então, imagine se o nosso mercado financeiro não tivesse a figura do Banco Central. E a gente viu, há alguns anos atrás, que a economia americana, estadunidense, se fragilizou
por conta da ausência de um mecanismo de um agente que regulasse e fiscalizasse suas operações financeiras. Então, de alguma forma, os regimes eles têm uma visão mercantilista, elas têm uma visão comercial. Sendo socialismo, comunismo ou capitalismo, qualquer uma das três tem a sua dinâmica, a sua metodologia. Se bem que a gente já percebeu que existe aí exemplos claros, há exemplos, sendo redundante, da China, não é, que existe o regime socialista, mas é um socialismo de mercado, em que a China negocia com qualquer país de qualquer regime ou sistema. Mas a gente tem também sistemas que são puramente capitalistas, não é, que esses sim não buscam fortalecimento das agências de Estado, dos órgãos de Estado, e buscam se liberar a economia para as empresas privadas. Ou seja, o mercado ele auto se regula, né? Como dizia lá Adam Smith na publicação, né, que no caso tornou a economia científica a partir da publicação da Riqueza das Nações lá em 1776. E olhando essa figura, professor, o que é que o senhor acha assim, em termos de mercado? Inflação influencia tudo. A oferta ela depende de preço, a demanda depende de consumo. O que é que o senhor olha para a figura e o que é que o senhor está achando, né? Ela é equilibrada? Mais uma vez, seria o ideal, mas a gente entende que numa economia aberta, não é, num sistema capitalista, a gente entende que existem aí, em função da competição, da livre competição, questões de instabilidade econômica, questões políticas e outros fatores podem influenciar tanto na oferta quanto na demanda. Então, a renda é uma variável que pode afetar diretamente, sobretudo na demanda. Então, evidentemente que quem está ganhando mais vai querer consumir mais. E aí é preciso estar muito atento, sobretudo nas indústrias, para que não haja esse distúrbio, esse desequilíbrio chamado inflação, que no Brasil, durante um bom tempo, e agora a gente vem se recuperando, tornando as taxas de inflação mais estáveis, a gente entende que a inflação ela corrói o poder de compra do consumidor. E nos últimos anos contabilizou-se cerca de 9% a 10%. Então aquilo que a gente comprava por R$100 no supermercado, né, precisa agora levar R$110, porque com R$100 já não dá para trazer os itens que você quer. Então a inflação é sim um mecanismo que interfere. Então a questão de oferta, preço de matéria-prima influi muito, né, na oferta das indústrias, enfim, são muitas variáveis. Né, e mais a gente vem no movimento em que o Brasil tem conseguido estabilizar essas variáveis. Ok, professor. Bem, pessoal, isso aí é por hoje. Muito obrigado. Até mais.